Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 5 ao 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 5 Refeição feliz, de hotel. Como assim eu não vou ser o primeiro cliente dele? Verósica Moidai era conhecida por muitas coisas. Seu talento musical, suas performances orgásmicas, seus incríveis trabalhos com os seios, a lista é longa. A única coisa que incomodava Verósica era ter seus desejos negados. Ela era uma sensação pop, a coisa mais gostosa que já saiu do Ringo of Rust desde que o sexo de verdade foi descoberto pelo primeiro rato peludo que rastejou pelo chão, então o ser negada não era algo que acontecia. Principalmente quando vinha de alguém que ela considerava um amigo. Sim, ela ficou um pouco chateada por Tex ter rejeitado suas investidas, por mais brincalhonas que fossem, mas assim que viu a estaca de Bei nele, ela recuou imediatamente. Irritar um soberano ou um demônio nobre trançando com um de seus amantes / brinquedos sexuais? Claro, Verósica poderia arriscar, já que tinha o apoio do próprio Asmodeus na maioria de suas seduções, como era comum para súcubos e íncubos. Arriscar irritar um pecado de verdade trançando com o sortudo que era considerado seu parceiro. Nem mesmo seu ex-namorado idiota, traidor e tarado por cavalos era tão estúpido. Dito isso, o motivo dessa negação, dessa recusa em cooperar, vindo do único outro pecado em quem ela pensava poder confiar para apoiá-la em todos os momentos, não fazia o menor sentido. Até onde Verósica sabia, Tex e Bei estavam indo para a monogamia. Corria o boato de que as brincadeiras poliamorosas de Bei estavam em sério declínio séculos antes de eles se conhecerem, mas eram só boatos. Por que Verósica acreditaria nessa merda? O que, esse tal de Naruto era o seu escravo secreto que ela não queria compartilhar com ninguém? Era por isso que ela o chamava de irmãozinho. Véi, sua vadia, você sabe que eu te amo, mas dá um jeito nessa sua atitude. Bei avisou de onde estava, examinando um estoque de miniaturas de móveis feitas de mel. Ela pegou um pequeno sofá de 2 lugares e o girou na mão. Além disso, Tex e eu combinamos de encontrar outra pessoa para ele trabalhar. O que você acha deste Sheraton? Bom para a reforma? Acho que isso entra em conflito com... Espera, não, calma aí. Por que diabos eu não posso ter esse garanhão na minha folha de pagamento? Eu cuidaria muito bem dele. Você sabe disso. Verósica fez beicinho. Sério, foi Bei quem confiou seu namorado a Verósica, uma súcubo. De novo, Verósica não era burra o suficiente para tentar nada com o parceiro de um pecado, mas o ponto permanece. E, tenho certeza que sim, Bei revirou os olhos enquanto colocava o sofá Sheraton de lado e pegava outro sofá de um conjunto de 2 modelos. Ela o olhou com os olhos semicerrados e o girou nas mãos para observá-lo de diferentes ângulos. Até você tentar dormir com ele pela primeira vez. Aí, você pode acabar no hospital. O quê? Verósica franziu a testa. Porque ela acabaria no hospital depois de uma noite com esse cara. A menos que, espere, você está tentando dizer, ele provavelmente te daria uma surra. Ele me foderia tão bem que eu seria hospitalizada. A súcubo e o pecado se encararam. A primeira sentiu o olho tremer e uma enxurrada de pensamentos passou por sua cabeça. Rapidamente, enxugou a baba quando as palavras do pecado finalmente romperam a leve névoa de estupor induzido pela luxúria em que sua imaginação a havia colocado. O que isso quer dizer? Verósica apontou para si, que agora ria. Explique-se, Bei. Não te devo nada, véi. Bei sorriu de canto. Seus olhos brilharam em vermelho e Verósica de repente se lembrou de que, embora Bei fosse uma amiga próxima e pudesse ser uma completa idiota às vezes, ela também era o pecado da gula. Um ser com um poder que superava em muito o seu. Uma criatura que poderia eliminá-la com o estalar de dedos, se quisesse. Verósica sentiu o peso do mundo sair de seus ombros quando Bei deu uma risadinha e colocou o sofá que segurava no chão. Mas, acho que seria muita maldade não explicar.
Finalmente. Verôsica recostou-se numa cadeira cor de mel e cruzou os braços. É por causa do comportamento da tripulação? Porque eu consigo fazê-los recuar, pelo menos no primeiro dia dele. Qualquer coisa além disso só seria possível distraí-los como uma orgia lá em cima. Algumas das ideias que eles tinham para o raposa menino da Bay eram tão pervertidas quanto esta. Outras entrariam imediatamente na lista de tarefas da Verôsica. Não, mas já que você está falando nisso, não deixe que eles façam esse tipo de loucura na minha casa de novo. Levou uma semana para consertar o banheiro de lado leste porque você e sua turma ficavam emboscando minha maldita equipe de trabalho tentando trançar com eles. Bea encarou com raiva, e Verôsica assentiu rapidamente. Ela ia garantir que esse ponto fosse bem claro. Aliás, puta merda, maldita equipe de trabalho soava como um ótimo título de música, não é? Verôsica só precisava de uma boa batida para acompanhar, e para detoná-la, atenção, Bea está falando. Então, tipo, desde o primeiro dia, meu irmãozinho atraiu todo tipo de mulherzinha com D de baixo calão. Sabe, aquelas que incomodam todo mundo, tanto os de cima quanto os de baixo. Mas as que ele mais atrai são as que parecem vir da luxúria, eu acho. Bea girou a mão direita enquanto a outra pegava uma mesinha de centro em miniatura de estilo vitoriano. Ainda bem que ela conseguiu controlar sua atenção dispersa, porque as próximas palavras roubaram toda a atenção de Verôsica por um bom tempo. O que é muito estranho, porque ele é virgem. Virgem? O quê? Não, não. Não, 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 porra, não. Bea não disse isso. Uma demônia virgem no inferno? Ah. Não, de jeito nenhum. Ah, merda. Essa era a cara séria dela. E então? Porra. O queixo de Verôsica caiu. Existia uma demônia virgem louvada por Lúcifer no inferno. Isso significava. Carne crua e sem cura estava na mesa. Véi. Tem um cartão V intacto disponível. Um cachorro quente sem rosquinha. Um estoque doce e inexplorado de nozes. Toda aquela energia sexual, aquela bunda estava à disposição de qualquer puta que aparecesse. E era dela. Dela. Verôsica. A Verôsica ia cavalgar o pau daquele garoto até o fim dos tempos e de volta à primeira luz. O próximo álbum que ela lançasse seria inspirado, dedicado e patrocinado pela primeira vez que ela estava prestes a ter. Ela ia encontrar aquele pedacinho de bunda gostoso e dar a ele a melhor foda da vida dele, Lurk. Verôsica engasgou, e não de uma forma divertida, com algo pegajoso e doce. Seus olhos se reviraram e ela caiu da cadeira. Antes que pudesse decidir como reagir, era muito excitante brincar de asfixia erótica, mas também muito perigoso. Verôsica raramente se entregava a isso por esse último motivo, a substância pegajosa e doce escapou de sua boca. Livre do perigo, ela tossiu e engasgou. E aí, vadia, você voltou com tudo agora. O quê? Verôsica tossiu e limpou a boca com as costas da mão. Ela encarou o rosto indiferente da sua amiga. Que porra é essa, Bea? Avisa a vadia antes de decidir fazer sexo oral nela. Puta merda. Ah, então é algo com que eu deveria me preocupar. Achei que ele estivesse exagerando. Bea cantarolou enquanto olhava para o enorme utensílio verde com mel. Ela deu de ombros e cruzou os braços. Você estava gozando na minha cadeira. Isso é uma gafe. Ah, certo. Há uma demônia virgem no inferno, espera, não vá de bicicleta. Ela precisa de confirmação. Ele é virgem? Eu não personifico meus móveis. Que não? Seu brinquedinho secreto que você escondeu de mim. Ah. Quer dizer, até onde eu sei. Não vou perguntar a ele e lidar com essa informação. Bea murmurou, franzindo testa, e pegou um banquinho em miniatura. O que você acha? O pós-modernismo está de volta. Bea, sem brincadeira. Não me venha com essa. Verôsica deu um passo à frente. Ele é virgem? Quer dizer, ele tinha uns 10 anos quando eu o peguei, e a quantidade de cigo que ele teve desde então é 0. Então, caramba, provavelmente. Bea deu de ombros. Verôsica olhou para ela, boquiaberta.
Ela balançou a cabeça e começou a mexer as mãos. E para esclarecer, você não vai deixá-lo trabalhar para mim por quê? Porque não quero ter que me preocupar com o Tex sendo hospitalizado tentando te proteger da fúria do meu irmãozinho. Bey deu de ombros. Ela gesticulou para o quarto ainda destruído em que estavam. Quer dizer, foi isso que aconteceu quando brigamos. E eu sou mais forte que ele. Esse foi um bom ponto. Um ponto muito bom. Só fez a ira de Verósica aumentar porque ela não podia argumentar contra. Mas ele é solteiro, certo? Sim, espera, não. Vai com calma com ele, velho. Ele ainda está se recuperando de um coração partido. Isso é ponto. Perfeito. Homens com o coração partido são tão fáceis de atrair. Eles querem esquecer seus últimos amores. Espere um segundo. Ok, espere aí, ele está com o coração partido, mas é virgem. Quantos anos ele tem? Já tem idade suficiente. Abelha. Você não vai tê-lo como guarda-costas. Não vou te contar mais nada. Agora me ajude a escolher móveis novos. Bey disse com uma expressão séria, segurando 4 miniaturas diferentes, uma em cada mão. Verósica rosnou e gesticulou antes de desabar no chão, derrotada. Bey estava a ignorando, o que significava que sua paciência havia chegado ao limite. Ela pegou uma pequena cadeira de brinquedo e a examinou. Então, estendeu-a para a pecado. Aqui. Faça mais coisas assim. Ah, sim. Bey sorriu enquanto girava a cadeirinha. O Urban Collective tem mesmo uma vibe de grupo. Eu gosto. Verósica esboçou um pequeno sorriso, mas no santuário de sua própria mente, ela tramava. Planejava. O que Bey não sabia não a prejudicaria, e sem Bey ferido, Verósica estava livre para agir. Tudo o que ela precisava fazer era garantir que conseguiria aquela doce e virgem buceta antes que alguma outra vadia indigna aparecesse e o arrebatasse. Ao contrário do que Blitzo pensava, Lona tinha sim uma rotina matinal, além de pular da cama e rosnar para ele até terminar sua primeira xícara de café e cigarro. Era a mesma da maioria dos outros cães infernais. Como haviam sido criados pelos poderes de Beelzebub para serem guardas ou auxiliares de caça, seus padrões de sono eram mais leves do que os da maioria dos outros seres sencientes. O sono profundo nunca durava muito sem ajuda suficiente, e o álcool certamente contava como tal. Uma sensação de conforto também ajudava, seja por causa de lugares familiares ou pessoas consideradas suas ao seu redor. Apesar de ter sido adotada, sempre que Lona desmaiava depois de uma noite bebendo, o que por si só era raro, dada a natureza opressora de Blitzo, ela sempre acordava no espaço que era considerado seu. Mas não era. Muitas vezes era invadido, e embora isso acontecesse com boas intenções, o fato é que Lona não considerava, ou melhor, não podia considerar seu quarto seguro. A roupa de cama dela em casa nunca foi tão confortável, e os cobertores vagabundos que jogavam nos catres do orfanato nunca foram tão quentes. Ou macios e fofinhos, quase fazendo cócegas no pescoço dela. Ou, imagine um cheiro inconsciente aqui, cheiravam a violetas e um pouco a coco. Caramba, tinha até um leve toque do seu perfume favorito, escondido numa caixa com a etiqueta só para aranhas. Perfume de baunilha misturado no lençol. Uma mistura de baunilha parece ótima agora, só um pouquinho não faria mal, talvez até ativasse suas funções superiores, já funcionou antes, nem pergunte. No instante em que seus dentes mordiscaram o cobertor, este tremeu com o estrondo baixo, algo duro começou a pressionar seu joelho. Com a sensação de conforto e segurança perdida pela súbita pressão exercida sobre seu corpo, Lona abriu os olhos de repente. Ué, quando foi que ela comprou fronhas laranja? E, caramba, será que ela mordeu a língua? Tem um pouco de sangue nela. Um arranhão rápido dos dentes com a língua e nada de sangue, então pelo menos isso foi alguma coisa. O Blitzo não tinha voltado a vigiá-la enquanto ela dormia por causa de alguma concussão ou algo assim, tinha. Ela achou que tinha conseguido fazê-lo parar com esse hábito e, a coisa dura subiu para pressionar sua coxa e o cobertor abraçou sua barriga. Que porra é essa?
O travesseiro que ela estava abraçando se moveu sozinho e roçou sua blusa logo acima dos seios porque ela estava usando blusa na cama. Sem vegetais, ramen de carne, que tipo de porca voadora era aquela? Pensou Lona, e tentou se sentar. Isso foi um erro por 2 motivos. Primeiro, o que quer que ela pensasse ser um travesseiro não só não era, como tinha um peso que a mantinha presa. E o segundo motivo, que merda, que ressaca horrível. Ela sibilou, cerrando os olhos com força enquanto se encolhia e apertava os braços em volta do seu não travesseiro. A infeliz sensação familiar de um maldito martelo batendo contra a parte interna de sua cabeça se fez presente. Não, vou usar queijo Gouda para a limpeza, disse o travesseiro improvisado para o seu seio esquerdo. Com os olhos semicerrados e reprimindo os palavrões, Lona se obrigou a reexaminar o que não era um travesseiro. Era uma figura masculina adormecida, com traços de cão infernal, que acolhia seu olhar, satisfeita onde repousava aninhada contra seu peito ainda coberto. Ele tinha um focinho mais comprido com marcas escuras em ambos os lados da bochecha, semelhantes à pelagem negra ao redor dos olhos, e um tom creme era visível na parte de sua mandíbula inferior. Suas orelhas, embora não fossem enormes, também não eram menores do que as de qualquer cão infernal que ela já tivesse visto, se moviam erraticamente, e uma delas roçava seu queixo a cada movimento. Suas garras estavam entrelaçadas em uma mecha mais espessa de pelo laranja que brotava no topo de sua cabeça, não muito diferente de sua própria juba, que se estendia principalmente entre as orelhas, salpicada com manchas douradas e carmesim. Naruto? Ela testou o nome, cautelosamente, arrastou as garras pela pelagem espessa em que estavam presas. Um som seco de batidas suaves veio de trás da cabeça dele, seguido por um ronco delicado que aqueceu seu corpo. Considerando a forte dor de cabeça que o simples ato de levantar a cabeça lhe causava, Lona estava disposta a presumir que fosse o rabo se mexendo do raposa demoníaca. Ela olhou para as garras e para a posição delas no pelo dele, antes de desembaraçá-las e tentar entender a situação. Ao contrário dela, ele havia tirado a camisa, permitindo que ela visse bem suas costas nuas. Eram definidas, com certeza, e seus ombros eram mais largos do que ela esperava. Várias manchas creme eram visíveis por todo o seu casaco, quase como cicatrizes. Lona já as tinha notado antes, mas agora que ela quase conseguia apreciá-las, aquilo realmente fazia diferença. Ressaca. Isso mesmo. Droga. Ok, vamos recapitular. Que diabos aconteceu ontem à noite? Lona fez o possível para navegar pelo caminho traiçoeiro de pensar muito sobre ressaca. Eles foram àquela lanchonete de 5ª categoria onde Naruto e ela começaram a beber, e a cada 3 drinks começavam a discutir. Não, a se morder. Isso não parecia certo. É verdade, o cozinheiro trouxe um banquete de comida de bar glorificada, digna de brunch, pelo qual eles brigaram. Os malditos pecadores que estavam lá os incentivaram. Ela achou que ouviu o maluco com cara de aranha dizer que estava anotando a pontuação máxima. Lona queria saber como ela se saiu. Depois, ela bebeu mais, provavelmente falou sobre o Blitzo e ele mencionou outro nome que começa com B. Ela se lembra vagamente de uma faca e de outro chefe, e talvez tenha rolado uma briga. Ressaca à parte, Lona se sentia bem, então talvez ela só tenha assistido. Depois houve gritos mais altos e um sorriso radiante e feliz antes de nada. A batida na porta que se seguiu soou como um gongo. Lona tentou rosnar, mas isso fez com que a maldita bota de biqueira de aço a chutasse na cabeça novamente. Em vez disso, ela gemeu e fechou os olhos com força enquanto apertava. Droga, ela estava basicamente usando a cabeça do Naruto como travesseiro de segurança, não é? Bom, justo é justo, ele estava usando os seios dela como se fossem um só, então tanto faz. Bom dia. Cala a boca, porra. Lona sibilou antes de lançar um olhar furioso através de uma fresta nas pálpebras para, merda. Ela estava tão ferrada. Não, isso era além da morte, ela seria erradicada da existência. Que se dane a vida dela, tudo que ela queria era se divertir na noite do seu aniversário e transar pelo menos uma vez antes de bater as botas. Espera, talvez ela, não, claro que não.
Um movimento do rabo indicou que seus shorts ainda estavam no lugar e um movimento dos quadris confirmou que ainda estavam fechados. Droga! Por que diabos a princesa Charlotte Morningstar estava nessa sala? Ela não estava em alguma cruzada ou algo assim para, droga, o que ela disse naquela entrevista do podcast? Que ela queria redimir os pecadores. Ah, desculpe. Bom, se ela vai morrer pelas mãos da princesa do inferno, pelo menos a princesa está tentando ser legal. Houve uma careta de compaixão quando a filha de Lúcifer entrou na conversa. Ressaca. Nossa, Sherlock. Lorna conteve a resposta impulsiva. Fechou os olhos e, delicadamente, quase sem se mexer, assentiu com a cabeça uma vez. Não. Ainda mexo demais. Alguém acabe logo com esse sofrimento. Abra a boca. É um remédio antigo do meu pai. O remédio antigo, claro, algo bíblico para aliviar a dor rapidamente seria ótimo. Um bom veneno para anestesiar a dor antes que ela adormecesse no sono eterno. E teria gosto de gin. Isso é vinho ruim. Sim. Sim, é isso mesmo. Cristo num palito, existe um Deus. Com certeza, a melhor morte de todas. Lorna praticamente roubou a garrafa das mãos de Morningstar para beber tudo de uma vez. Calma aí. Lorna soltou um rosnado fraco quando a garrafa foi arrancada de suas mãos. Você vai receber mais quando acordar melhor. Primeiro, vamos fazer esse caroço subir. Caroço? Que maldito caroço? Tudo que Lorna sabia sobre o que havia no quarto era ela mesma e os dedos de Morningstar apertaram o focinho de Naruto e ela o tirou do peito de Lorna. Arg, que frio. Coloque-o de volta. Antes de usar a outra mão para forçar um olho a se abrir, o azul desfocado era bonito à sua maneira. Acorda, Naru. O olho, aberto à força, começou a focar e ganhar cor, antes de escurecer novamente. Morningstar cantarolou e deixou a cabeça cair de volta. Na barriga de Lorna. Não, errado, a cabeça dele estava quente, coloque-a de volta. Bem, eu não gosto de fazer isso, mas não tenho outra opção. A princesa suspirou e olhou para Lorna. Talvez você queira tapar os ouvidos. Isso pode ficar barulhento. Claro que sim. Mesmo assim, Lorna seguiu o conselho e tapou os ouvidos. Isso não a impediria de ouvir o que estava sendo dito bem na sua frente, mas provavelmente ela não ficaria surda agora. Talvez. Morningstar deu alguns passos para trás e fechou a porta. Respirou fundo e então falou com muita calma. Naru? Ok, princesa ou não, ela precisava parar com essa frescura melosa. O chefe de cozinha fez seu ramen especial, e papai vai comer tudo. Espera, sério? Esse era um método barulhento que ela usava para acordar frio. Muito frio agora. Lorna quer seu cobertor e travesseiro quentinhos e fofinhos de Foxfiend de volta agora mesmo. Que porra é essa? Esse é o meu maldito ramen, seu baixinho que quer ser um irmão. Algo saiu disparado do quarto e atravessou a porta, agora fechada. Um estrondo alto do outro lado fez Lorna estremecer, antes de aceitar a garrafa de vinho da princesa. Um gemido baixo ecoou de volta para o quarto e Lorna olhou timidamente para a luz. Naruto cobriu o focinho com as mãos e se encolheu em posição fetal, bem embaixo de uma bandeja de prata amassada que estava pendurada por um fio. O fio se rompeu e caiu sobre sua cabeça. Ai! Merda! Charlie! Ah, ótimo, mais gente barulhenta. Uma garota de pele roxa entrou correndo na sala e começou a examinar a princesa. Você está bem? Que merda foi essa? Estou bem, Vajie, está tudo bem. É só uma amiga do meu pai. Morningstar tranquilizou Vajie com um gesto de mão. Ela sorriu para Vajie antes de voltar a olhar para Lorna. Como está a cabeça? Lorna deu outro gole na garrafa de vinho e suspirou. Eu não me importaria com um cigarro, mas isso ajuda. Você não deveria fumar, não faz bem para alguém da sua idade. Tenho 21 anos. Tão jovem! Exclamou Morningstar, com os olhos arregalados e brilhantes, enquanto acariciava o rosto da filha. Você é como um cachorrinho. Charlie, ela tem 21 anos. Obrigada, garota roxa de um olho só. Que cheira muito a frango estragado é. A princesa.
Quase intimamente, Lona deveria guardar essa informação para si mesma por enquanto. O tempo funciona de forma diferente no inferno, Vajie. Morningstar dispensou o apoio com um gesto de mão. Nossa, que atitude de vadia, e não funcionou mesmo. Ela se inclinou para o lado de Lona, e a cadela infernal rosnou. Ah, você é tão fofa. Não é à toa que Naruzebub gosta de você. Naruzebub. Naruzebub. A garrafa de vinho quase vazia caiu das mãos de Lona. Beelzebub. Ela repetiu. Quer dizer, ele é membro da casa de Beelzebub. O mesmo Beelzebub que criou os cães do inferno para Lúcifer abastecer seu exército antes da queda da primeira alma humana. Esse Beelzebub. É isso aí. Essa é a tia Bee. Morningstar assentiu enquanto sua namorada Vajie tapava o rosto com a mão. Lona a encarou, tentando entender como aquela idiota adorável com quem ela, definitivamente, não se importava de estar perto era membro da mesma casa prestigiosa que supostamente descendia dos ancestrais infernais de Lona. Arg, o que pisou na minha cabeça? Droga, o cão infernal olhou por cima do ombro da princesa do inferno para o idiota que se levantava. Ele esfregou a nuca e entrou pelos restos da porta. Ao fazer isso, Lona notou duas coisas imediatamente. Número 1. Naruto não tinha o direito nenhum de estar tão gostoso sem camisa enquanto a Lona estava de ressaca demais para curtir. Ele estava até posando, sem querer, claro, mas posando mesmo assim. Do mesmo jeito que aqueles modelos da Undis fazem com aquelas caras de Mikuma para a câmera. Não que a Lona alguma vez tenha olhado para eles por outro motivo além das roupas que anunciavam, talvez uma ou duas vezes, não importa. Número 2. Alguém, pecador ou nascido do inferno, precisava tirar esse idiota daquelas calças jeans desbotadas e claras e colocá-lo em algo mais escuro para combinar com seu casaco de pele. O que? Ele simplesmente pegou a primeira coisa que encontrou ontem. Lona estava longe de ser uma fashionista, mas, por mais bonita que fosse, tanto laranja não podia ser neutralizado por aquele azulzinho destoante. Ai, minha cabeça. Ah, oi Charlie. Caramba, ele se movia rápido quando queria. Lona não sabia bem o que pensar dele tão perto de Morningstar. E, a julgar pelo olhar fulminante de Vajie, havia um consenso mútuo. Ah, espera. O Wrigler estava a todo vapor. Eu juro que ouvi você falar alguma coisa sobre ramen. Onde está? Seu idiota comeu meu ramen. De novo. Desculpe, Naru. Não tem ramen. Nossa, Lona nunca tinha visto o queixo de alguém cair no chão na vida real. Que raio de mordida, e agora ela se lembrou de como o comprimento da língua se correlaciona com o raio da boca. Droga, não, Lona, não fique com tesão de ressaca. Tem gente importante demais nessa sala para isso. Porque de repente ficou tão quente aqui dentro, puta merda, a fúria da legião, que sensação foi essa? Charlie. O único homem na sala rosnou. Bem. Que merda. Lona tinha um novo som favorito e ela meio que queria que ele dissesse o nome dela com, droga, ela estava com tesão de ressaca. Porque ela resolveu beber ontem à noite. Ah, é verdade, um cara idiota e fofo deu atenção a ela, ajudou-a a comemorar seu aniversário e a fez sentir tantas coisas estranhas por dentro. Desculpe. Morningstar ergueu as mãos e recuou contra a parede. Vajie, estupidamente, corajosamente. Não, estupidamente, se aproximou para defender sua mulher. Os olhos de Naruto começaram a brilhar, em branco. Interessante, o selo da casa dele fez a mesma coisa. Talvez fosse por causa da magia que ele usou? Espera, concentra-te, Lona. Havia um demônio da casa furioso a menos de 60 centímetros de ti. Tive que dizer alguma coisa para te tirar de cima da tua namorada. Muito bem, então. Lona não se importou muito que esse fosse o primeiro pensamento que Morningstar teve sobre o relacionamento delas. Namorada. O quê? O rosnado de Naruto cessou abruptamente e ele encarou sua quase uma sobrinha, que de alguma forma era mais velha e mais nova que ele ao mesmo tempo. Não pergunte, ele também não entendia como isso funcionava. Ele piscou enquanto ela piscava de volta. Então os olhos dela se desviaram para o lado.
E de novo. O que seria esse um novo tique que ela desenvolveu depois que sua mãe desapareceu, ou era apenas algum tipo de coisa relacionada ao orgulho que ele não entendia? Olha a cama, gênio. Disse a garota que não cheirava a pecadora, mas também não a nascida do inferno. Quase como frango podre. Talvez. A aura dela era tudo menos agradável e estava o desconcertando. Espera, cama. Naruto se virou e olá. Droga. Lona relaxando daquele jeito estava fazendo efeito nele. Não muito diferente de quando ela o carregou pelo portal para a cidade Pentagrama. Espere aí, um pensamento lhe ocorreu, o termo que Charlie usou antes. Seu rosto ficou vermelho como um pimentão e ele se virou para sua quase uma sobrinha. Namorada. Lona, ela não é minha namorada, Charlie. Naruto rebateu como uma risadinha. Claro, ele se importaria. Não, mas o fato era, uma onda de más vibrações pairava no ar. Ele se remexeu desconfortavelmente e coçou a gola alta do seu peito. Quer dizer, vamos lá, você acha mesmo que eu conseguiria nocautear alguém assim? Olha só, aquela sensação incrível, familiar, mas ao mesmo tempo estranha, voltou de repente. Ele realmente precisava sentar um pouco para entender o que significava e de onde vinha. Ou simplesmente encarar a situação e perguntar para Ben. Então, provavelmente ele mesmo descobriria. Com certeza. Na verdade foi até meio fofo que Charlie tivesse tanta confiança na sua inexistente habilidade para encontros, mas isso foi justificadamente contrabalançado pela resposta evasiva do seu estranho amigo Galinha. De jeito nenhum. Vagire. Charlie sibilou para Vagire, a amiga das galinhas. Charlie, nós os encontramos bêbados e brigando no meio da cidade dos canibais com o demônio dos ossos. O de osso. Você deve estar falando da Kaguya. Eu odeio aquele cara pra caralho. Naruto rosnou ao se lembrar brevemente do réptil esquelético ambulante antes de morrer. Ele afastou esse sentimento e se animou. Eu ganhei. Um soberano interveio, disse Vagire, lançando-lhe um olhar fulminante. Por quê? Ele não fez nada, pelo menos não que se lembre. Não houve vencedores. Os canibais não conseguiam distinguir amigos de inimigos. Você simplesmente invadiu o território de um soberano e se meteu com o povo dele. Uau! Estou meio surpreso que um Overlord tenha entrado em uma das minhas lutas. O último que encontrei foi Zeitgeist. Ezequiel? Naruto murmurou, franzindo testa e tocando o queixo. Deu de ombros. Ele superou a perda do braço eventualmente. Acho. Você acha? Perguntaram Lona e Vagire ao mesmo tempo. Ele olhou entre elas antes de se concentrar em Lona. Ela não o encarava com raiva e ele gostava mais do cheiro dela, com um sorriso. Quer dizer, eu nunca ouvi nenhuma reclamação. Porque o rosto dela ficou vermelho. O rabo dela está abanando. Que fofo. Naruto apostaria tigelas de rama em que o rabo dela era mais macio que o cabelo. Porque ele saberia o quão macio era o cabelo dela. Ele não o tocou durante o apagão, né? Não, ele deve ter apenas olhado. Agora entendo por que a tia Bey não deixa você sair sem supervisão, ponderou Charlie. Naruto sentiu suas orelhas se erguerem e seu rabo congelar. O quê? Isso não é verdade. Eu vou a outros anéis o tempo todo. Ele zombou, desviou o olhar e cruzou os braços. Seus lábios se comprimiram e seus olhos se fecharam com força enquanto a dúvida e a incerteza começavam a invadi-lo. A briga recente, as preocupações dela, ele se lembrava de tudo tão claramente, ao contrário da briga da noite passada, que foi extremamente decepcionante. Ele precisava de pelo menos uma lembrança de ter quebrado o nariz da Kaguya em sua mente, mas ela estar, seguindo-o. Não, ele não ia sequer considerar essa possibilidade. O rosnado ressoou em seu peito e sua cauda chicoteou antes que seus lábios se curvassem em um sorriso. Não tem a mínima possibilidade de eu estar sendo observado sem saber. Seus olhos se entreabriram para focar em um pequeno inseto zumbindo no canto do quarto. Ele zigue-zagueou erraticamente por um instante antes de pousar na parede. Deslizou para dentro de uma fresta e seus olhos se estreitaram.
Eu o provaria. Ele é bom. Você acha que ele suspeita de alguma coisa? Acho melhor você parar de me incomodar enquanto eu cumpro minha parte de um acordo com o velho conhecido. Que diabos isso significa? Perguntou Vajie, sentindo uma energia azeda e amarga ao seu redor. Que nojo! E o cheiro dela era simplesmente estranho. Algo naquilo o irritava profundamente. Era como se estivesse perto de Lucifer, de novo. Significa, galinha, Naruto rosnou, um pouco mais azedo agora com aquele súbito acesso de medo que se misturou com suas vibrações, estranho, para ela. Que você precisa parar de me encarar como se eu tivesse matado seu maldito gato. Eu nem sei quem diabos você é ou o que diabos eu fiz para te irritar, se é que fiz alguma coisa. Escute, Fox. Calma aí, pessoal. Vamos nos acalmar. Respirem fundo. Charlie se colocou entre eles e lançou um olhar para Naruto. Certo, ok, amigo da filha de Lucifer. Ela está protegida. Ele pode lidar com isso. Ele dissipou as más vibrações com um resmungo e mexeu o maxilar antes de acenar com a cabeça para a princesa do inferno. O olhar se desfez e Charlie sorriu para ele. Então, ela se virou para Vajie. Vajie, Charlie colocou a mão no ombro da amiga e sorriu para ela. Por que você não vai dar uma olhada na fiação? O que, Charlie, você não pode estar falando sério. Por favor? A princesa piscou os cílios e abriu um sorriso ainda maior. Um truque esperto, pareceu ajudar Vajie a relaxar. Tudo bem, Vajie lançou-lhe um último olhar de despedida antes de sair da sala. Sério, quem fez xixi no ramen dela? Por que alguém faria isso? Não, dane-se. Eu não ligo. Lona suspirou e pegou uma garrafa que estava ao lado da cama, junto com o celular. Ela estava se desligando, e estava linda fazendo isso, droga. Será que era errado ele realmente desejar que ela quisesse namorar? Ele não se interessava tanto por alguém desde a primeira vez. Puta merda, essa é a vida. Desculpe, Naru, nós estávamos, no meio de alguma coisa quando papai ligou, me disse para te tirar da cidade dos canibais. Charlie suspirou e se encostou na parede. Estou preocupada que esteja pedindo demais dela. Quem é ela, afinal? Naruto franziu a testa. Ele não gostava de não conhecer pessoas próximas aos figurões do inferno. Parte de suas funções como membro da Casa da Abelha Rainha era ficar de olho em todos os VIPs que seriam convidados para festas importantes. Pelo menos ele sabia que o acompanhante de Charlie não seria aquele idiota ignorante da família Von Eldritch. Esperava que sim. Vajie. Alguém que conheci depois do extermínio. Charlie desviou o olhar e sorriu. Aquela mesma vibração estranha voltou a me incomodar. Não, ainda não faço ideia. Um assobio agudo fez estremecer e se virar bruscamente. Lona o encarou. Ela acenou com a cabeça para Charlie, depois para a porta, e então girou a mão. Ele não tinha a mínima ideia do que aquilo significava. Claramente, sua confusão era evidente em seu rosto, pois Lona revirou os olhos e começou a gesticular. Não, ele precisava atualizar as informações de Charlie na lista VIP. Ela tinha um novo acompanhante. Certo. Obrigado. Ele sussurrou, juntando as mãos e fazendo uma pequena reverência. Algumas coisas simplesmente não são esquecidas, nem mesmo na próxima vida. Lona curvou os lábios num sorriso e voltou a olhar para o celular. Cara, ela ainda estava ótima depois de uma noite bebendo até cair. Ele devia parar de encará-la. A qualquer momento. Ele precisava desviar o olhar antes que ela o pegasse olhando e pensasse que ele era algum tipo de tarado pervertido. Agora mesmo. Ok, então, só encontre outro foco, finja que você se distraiu. Você se distrai quando está de ressaca, Charlie pode confirmar. Talvez parte da cama Não, são os quadris dela. Os quadris curvilíneos dela que ele realmente queria acariciar com as mãos e garras, e esse tipo de pensamento ia lhe causar sérios problemas. Pare de encarar. Idiota, pare de encará-la, ela não está interessada, ela é uma amiga. E tudo bem. Sério.
Arg, foi assim que tudo começou com a Sakura-chan. Será que eu realmente quero que isso se repita? Bem, esse pensamento foi a gota d'água. Agora ele estava desviando o olhar e brincando com a gola alta no peito. Tentando ignorar a sensação ruim que sentia. Espere um minuto. Onde está minha camisa? Por quê? Lona o encarou. Não seus olhos, mas seu peito. Lisonjeiro, mas meio estranho. Por outro lado, ele tinha acabado de fazer a mesma coisa com os quadris curvilíneos dela. Isso o tornava um hipócrita? Que se dane. Ele não se importava com o olhar das pessoas, contanto que fosse tão estranho quanto o olhar da Lust. Porque eu gostei daquela camisa, e eu já troco de camisa com muita frequência. Isso é um problema? Perguntou Charlie. Ela estava sorrindo para ele. Que merda era aquela? Porque ela estava olhando para Lona. Não, para ele de novo. Lona. Para ele. Lona. Para ele. Ah, pelo amor de Deus, porque o sorriso dela estava aumentando. Será que era sobre aquele relacionamento que não existia? Charlie, qual é? Ele achou que ela já tinha superado essa mania de bancar a conselheira amorosa depois que o encontro às cegas dele com aquela pecadora que ela arranjou para ele no ano passado não deu certo. Não ajudava em nada o fato de a pecadora ter o dobro do seu tamanho em sua forma restrita. Ufa! Ele precisava evitar falar sobre sua vida amorosa, ou melhor, a falta dela. Eu gostei daquela camisa. Foi o Satanás que me deu. Por eu ter vencido ele numa competição de supino, com uma grande desvantagem, mas ninguém precisava saber disso. E daí? É só pedir outro. O tio Satanás é bem razoável. Charlie deu de ombros. Razoável. Satanás. O senhor da ira. Senhoras e senhores, esta é a Charlie, ela é nova por aqui. Charlie, cadê minha camisa? Eu não a perdi. Naruto a encarou. Ela se recusou a encontrar seu olhar, como se, dessa vez, fosse proposital. Não, sério? Droga. Ele sentiu os ombros caírem. Porra. Quase. Charlie deu de ombros. Um senhor supremo apareceu, mas saiu antes que eu e Vaggie pudéssemos vê-los. Ok, legal. Não, isso é ponto. Incrível pra caralho. Naruto suspirou e sentou-se aos pés da cama. Esfregou o rosto e olhou para a amiga. Lona, você não perdeu a carteira nem nada? Não. Tudo que eu preciso está bem aqui. Ela esticou as pernas, os olhos fixos em algo no celular, enquanto um dos dedos do pé roçava nas costas dele. Ele se moveu para baixo para dar espaço a ela. Aquilo foi um resmungo. Ele olhou para Lona de novo. Não, ela ainda encarava o celular, ou melhor, agora o fuzilava com o olhar. Ele devia ter imaginado. Bem, desde que tenhamos saído ilesos. Pai, droga. Puta merda, esqueci do trabalho. Lona gemeu e se jogou para trás com um braço sobre o rosto. Oblitzo vai me matar. Eu vou matar esse filho da puta, sibilou Oblitzo, amarrado a uma cadeira. Várias camadas grossas de fita adesiva o envolviam, além de alguns metros de correntes. Mas primeiro, vou matar vocês dois, seus traidores de merda, e estuprar seus cadáveres. Me soltem. Só quando o senhor se acalmar, senhor. Mochi suspirou. Ele revisou os livros do dia e preparou o pagamento dele e de Millie enquanto esta saía para comprar o almoço para a empresa. Ele olhou para os números com os olhos semicerrados. Seu olho direito tremeu. Senhor, posso fazer uma pergunta sobre nossas finanças? Bem, já que eu não vou te foder por me trair desse jeito. Claro, por que não? Blitzo rosnou. Ele estreitou os olhos. Mas se isso for sobre as despesas listadas em Felicidade de Estolas, deixa pra lá. Porque essa é uma lista de despesas muito importante. Sim, dá para perceber pela quantidade de bonecas sexuais que estão em lista de pedidos. Mochi respondeu com a cara fechada. Ele balançou a cabeça. Como diabos nossa secretária ganha mais do que nós? Ela nem faz nada. Sim, ela faz. Lona é a nossa saída. Blitzo sorriu. E ela cuida da contabilidade da empresa. O quê? Ela fez alguns cursos na Imperial Online University. Justo.
Uma cama balançava e rangia enquanto os ocupantes se uniam numa dança de união carnal tão antiga quanto o tempo. Então, um grito ecoou de uma mesa de cabeceira próxima. Os rangidos diminuíram quando um dos participantes da dança interrompeu sua participação para olhar os eupones ali instalados. Droga, é meu. Puta merda, amor. Você precisa mesmo ouvir isso agora. Quem disse que temos que parar? Continue, querida. Você está indo muito bem. Um braço fino estendeu-se e agarrou o eupone que estava tocando sem parar. Um toque na tela e ele atendeu. E aí, vadia? Não, droga. Quando? Quer dizer, claro. Se ele concordar. Porra, amor. Eu estou quase. Ah, sim, espere um segundo. Rangido, 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 creptar. Foda-se. Ele suspirou e se deixou cair no colchão, afundando no formato do seu corpo. Acabei de fazer isso, querido. Descanse para a quinta rodada. Ela ignorou o gemido dele e se concentrou na ligação. Sim. E. Que se dane, por que não? Vai ser um teste fácil para ele. Claro, foi bom falar com você, Stella. Bay desligou o telefone e deu um sorriso irônico para Tex, que estava ofegante. Onde estávamos? Não podemos simplesmente nos abraçar. Você é tão engraçado. Capítulo 6. Agitação na hora do almoço. Uma longa limusine iridescente passou por uma pequena lombada ao atravessar o túnel que ligava a Gula ao Orgulho. O motorista murmurou um pedido de desculpas pela condução brusca, mas foi ignorado pelos dois passageiros no banco de trás. Uma onda de nervosismo, medo e pavor começou a preencher a cabine antes que o príncipe da Gula erguesse uma mão para aliviar o motorista. Com a outra, fechou rapidamente a janela entre o motorista e os passageiros, enquanto seus olhos permaneciam fixos na pessoa à sua frente. A princesa demoníaca Beelzebub não era alguém fácil de enganar. Ela conseguia sentir as emoções e os sentimentos de todas as formas de vida da criação. Não importava se o indivíduo era um nascido do inferno, um dos odiados soldados pecadores de Lúcifer ou um anjo do próprio céu. Extraoficialmente, ela era mestra das feras na legião de Lúcifer, mas, por decretos oficiais de seu superior, Bay farejava aqueles que ameaçavam seu domínio por meio de subterfúgios. Independentemente de estar se recuperando de uma bebedeira ou no meio de uma, ela encontrava aqueles que desafiavam os governantes do inferno e lhes mostrava por que não deviam ser subestimados. Tem algum motivo, porra, para você ficar me encarando? Perguntou Naruto, sentado de olhos fechados e braços cruzados. Bay cantarolou e o examinou mais uma vez. Em vez de seu típico visual de acabei de sair da cama e não me dei ao trabalho de me trocar, ele veste algo mais profissional. Calças escuras e justas com uma fita branca enrolada na coxa direita e uma camisa azul marinho por baixo de um colete de gola alta com vários bolsos e compartimentos visíveis. Ela só ouvira usar o colete uma vez antes, quando foram obrigados a comparecer a uma reunião na mansão de Lúcifer com os outros pecados, alguns anos atrás. A maior diferença era a adição de uma faixa de tecido azul amarrada na cabeça, com uma versão bordada do brasão da casa no centro, em dourado brilhante. Só estou tentando entender por que você tem um cheiro tão diferente de você. Ela admitiu, com os olhos ligeiramente semicerrados. Uma semana antes, quando ele voltou do orgulho como uma aura agridoce e um Wellborn desconhecido impregnado em seu cheiro ligeiramente alterado, ela perguntou sobre sua ausência. Não era comum seu irmãozinho passar a noite fora, e embora Bay estivesse bem com a ausência dele em seu anel, ela gostaria de ter sido avisada. A menção ao aniversário de um amigo era sincera, assim como o suposto desejo de que fosse uma comemoração discreta, mas algo naquela história era mentira. Ele não teria decepção, solidão e resignação impregnadas em seu cheiro se não fosse verdade. Eu experimentei esse novo sabonete líquido corporal, tem sabor de mirtilo. Não era isso que eu queria dizer, maninho. Rápida como um raio, ela estava ao lado dele, com o focinho pressionado contra a base da orelha. Ela cheirou, profundamente, intensamente e com propósito. Ah! Algo tinha acontecido. Por que está tão nervoso? Só estou te dando uma checagem rápida de vibração.
Faço isso o tempo todo. Não, você não faz isso. Você só faz quando acha que eu fiz alguma coisa. Ah, seu irmãozinho podia ser um pestinha esperto às vezes. Ela sempre se sentia tão orgulhosa quando ele a confrontava sobre algo, como se tivesse provado que o criou para ser um verdadeiro nascido do inferno. O rosnado que emanou dele a convenceu a recuar. Ela não queria começar uma briga em Pride. Lucifer ia surtar se fizessem isso perto de Charlie. Estou nervoso porque vamos nos encontrar com um cliente e não quero que ele tenha uma impressão errada sobre o nosso relacionamento, maninha. E ele a chamou de irmã. Ele estava mesmo nervoso, ou melhor, espera. Bei se inclinou e cheirou-a novamente, o que fez Naruto rosnar, colocar uma mão com garras no rosto dela e empurrá-la para trás. Olhos vermelhos encontraram olhos azuis. Você não está nervoso. Ela inclinou a cabeça e sua verdadeira forma ficou mais evidente. De jeito nenhum. Você está animado. Que porra é essa? Você está ansioso para encontrar Stella. A princesa de gelo da Goetia. O que foi? Você transou com ela semana passada? Isso certamente explicaria o cheiro desconhecido de infernal inseguro que impregnava nele quando chegou em casa. Claro, havia uma falta de satisfação e luxúria que normalmente acompanhava aqueles que transavam recentemente, o que significava que ele provavelmente não tinha transado com ela. Ela conteve seu poder que lentamente se dissipava enquanto seu irmãozinho a encarava com um olhar inexpressivo. Nossa, muito obrigado por ter uma opinião tão ruim do meu gosto para mulheres. Puxa, eu não estou animado com isso simplesmente porque é ela. Porque você está animado. Porque talvez eu finalmente consiga fazer alguma coisa de verdade. Naruto disparou, com um brilho branco nos olhos. Bei recuou bruscamente e sibilou para ele. Ei, vai se foder, seu ingrato de merda. Eu te faço fazer coisas o tempo todo. E limpar. Limpar é um saco. Naruto resmungou. Bem, óbvio, por isso que Bei o fez fazer isso. Ele esfregou as têmporas. Olha, estou tão surpreso quanto você por estar animado para trabalhar na maldita Goetia. Se não fosse pelo fato de Octavia ser apenas um nome na família e não ter a reputação de nenhum dos seus pais problemáticos, eu não teria concordado. E o que você faria em vez disso? Ficaria jogando Devidash pelo resto da vida. Droga, talvez. Bei grasnou e ele arqueou uma sobrancelha. O quê? Você viu quanto eu ganhei com um único pedido na cidade Imp? Bei jamais admitiria, mas odiava que ele tivesse razão. A Devidash era absurdamente lucrativa. Não se surpreende que Manon não estivesse envolvido nisso. Ele sempre fora o último dos pecados capitais a ter uma ideia decente e original, quanto mais uma boa ideia. Enquanto ela se esforçava para encontrar outro assunto para se concentrar, o motorista anunciou pelo sistema de som a chegada deles à mansão do príncipe da Goetia. Ah, ótimo! O passatempo favorito da Berry. Bancar o príncipe demoníaco para um bando de aristocratas chatos. Ela se jogou para trás na cadeira e bufou, com os 4 braços cruzados. Sentiu o olhar do seu irmãozinho sobre ela antes de perceber a atmosfera divertida no ar. Ela o encarou e ele deu um sorriso de canto. Acho que sei do que se trata. Não, ele não sabe, porra. Volte a ficar animado com seu trabalho. Ah, maninha, vai sentir minha falta. PFF, nem pensar. Nossa, e o prêmio de pior mentira vai para a Ben. O que ela pode dizer? Seu irmãozinho era uma figura e tanto, sempre tornava seus dias entre as festas um pouco mais suportáveis. Sem mencionar a mágica de clonagem absurdamente quebrada dele, que ela não conseguia entender, mas que era incrível para a limpeza. Ah! Só vou ficar fora por uma semana e você já vai sentir tanta saudade assim. Droga, não. O que é isso? Ei! Feio, irmãozinho. Me solta, idiota. Era a Bei que dava abraços apertados demais nessa casa. Isso foi invasão de privacidade. Irmã mais velha, eu me sinto tão amada, sabia? Opa. Ele acabou de beijar a Bei no... Bem, então.
Não havia tempo para se entregar aos movimentos felizes que ela desejava demonstrar. Seu irmãozinho era tão raro em demonstrar afeto genuíno, e a vibração que vinha com aquele ato era tão doce e pura que chegava a doer os dentes, porque, claramente, aquele pequeno e atrevido Foxfiend precisava de mais uma lição. E, como era seu dever como irmã mais velha, ela estava mais do que disposta a obedecer. Ela se contorceu nos braços do irmãozinho e começou a arranhar impiedosamente o ponto sensível na base da mandíbula dele. Em segundos, ela reverteu a situação e tinha a cabeça do seu adoravelmente bobo irmãozinho de volta em seu colo. Não. Porra. Pare. Diga tio, irmãozinho. Nunca. Então o sofra. Bey sorriu maliciosamente e coçou um terceiro ponto sensível que fez seu rabo se mexer adoravelmente rápido. E, ela ia sentir falta daquele pirralho. Talvez ela pudesse pegar o Tex emprestado por mais se desse um show para a Verósica. Em um quarto escuro da mansão Goetia, uma jovem herdeira da linhagem Goetia estava sentada na cama com fones de ouvido. Um livro de estrelas e planetas repousava em seu quadril, enquanto um caderno estava em seu colo. Ao deslizar um lápis pela página, Octavia balançava a cabeça no ritmo do novo lançamento de uma de suas bandas favoritas, tentando abafar mais uma discussão acalorada entre seus pais. Ao meu redor meu profundo desespero é o que, de repente, a música parou, uma dor aguda em seu ouvido é: "Ah, oi mãe. Espera, mãe." Ela invadiu o quarto dela. Sim, a porta foi arrombada. Puxa vida. Octavia, eu estou chamando seu nome há 30 minutos. Por que você não está vestida, caramba? Mãe, que porra é essa? Ela foi agarrada pelo braço e puxada da cama, ficando de pé. Sua vadia, vai gritar com o papai. Octavia claramente não tinha nada a ver com aquilo e não queria se envolver na porra do drama familiar. Eu te disse que haveria uma reunião familiar importante hoje. Credo, por que você está usando esses trapos? Que merda é essa na sua cama? Puta que pariu, suas penas têm paras de lápis. Octavia, eu sei que te criei melhor do que isso. Mãe, me solta. E para de gritar comigo. Octavia puxou o braço da mão da mãe e se afastou. Seus olhos se estreitaram enquanto ela esfregava o braço. Que merda. Eu não sou o papai. Não entre no meu quarto gritando comigo só porque você está brava com ele. O comentário pareceu irritar ainda mais a mãe, a julgar pelo jeito como suas penas se eriçaram, mas mesmo com as penas arrepiadas, ela respirou fundo e elas se acalmaram. Octavia observou enquanto ela se aproximava e a envolveu num abraço frouxo e distante. Seu peito ansiava por abraços de verdade, antes de o pai transar com aquela diabinha estúpida, antes de ela se perguntar se a mãe só havia usado seu nascimento como um meio para um fim. Você tem razão. Você tem razão. Me desculpe, Octavia. Droga, se Octavia pudesse acreditar nisso. As palavras doces que sua mãe deixava escapar eram boas demais para serem verdade. Ela ergueu a cabeça e olhou nos olhos da mãe. Havia uma suavidade no centro, mas também um fogo evidente no vermelho intenso ao redor. Garras surpreendentemente delicadas roçaram seu rosto, nas olheiras. Me desculpe, querida. Você precisa se arrumar, nada dessa rebeldia adolescente. Temos um convidado muito importante nos portões e todos nós precisamos estar presentes. Isso inclui o papai? Octavia franziu a testa. A maioria dos convidados importantes que a mãe recebia não eram convidados para conhecer o papai, porque, francamente, ela os convidava para falar mal dele. Até mesmo seus primos e tios, que normalmente faziam de tudo para bajular o papai e garantir seu lugar como herdeiro aparente do avô, preferiam sentar e tomar chá enquanto falavam mal do papai. O sorriso da mãe se tornou mais tenso e a maldade em seus olhos ficou mais evidente, que começaram a brilhar antes de ela fechar os olhos. Ela respirou fundo mais uma vez e suas garras se fecharam no rosto de Octavia. Sim, querida, seu pai também estará presente. Oh, merda. Isso foi sério. O vovô está aqui. Mamãe balançou a cabeça negativamente.
Ela empurrou o chapéu de Octávia para trás, inclinou-se e roçou o bico no topo da cabeça da menina. Recuou um pouco e apoiou as mãos nos ombros de Octávia enquanto seus olhares se cruzavam novamente. Por favor, Octávia, me escute só desta vez. Limpe-se e desça o mais rápido possível, se não antes. Mamãe suspirou e deu um passo para trás. Começou a tirar lascas soltas do vestido e se virou para sair. Preciso ir encontrar seu pai no portão antes que ele estrague tudo. Posso lhe dar no máximo 10 minutos, mas não mais do que isso. Entendeu? Octávia nem teve chance de responder antes que sua mãe saísse pela porta quebrada. Um servo correu atrás dela, carregando vários utensílios de limpeza em suas mãos desleixadas. Octávia deveria aprender o nome dele algum dia. Outro espiou pela porta. Senhorita, senhora. Que gostaria de ajuda para se preparar? Perguntaram. Normalmente, Octávia não deixaria aqueles diabinhos entrarem em seu quarto. Um dos criados foi pego levando um coelho de pelúcia dela há 1 ano ou 2, e com toda a situação que seu pai está enfrentando, ela nunca mais confiou em diabinhos depois disso. Mas, se essa visitante fosse tão importante quanto sua mãe insinuava, talvez fosse melhor assim. E, tanto faz. Octávia suspirou e ainda foi até a penteadeira para preparar a maquiagem que usava sempre que precisava se vestir adequadamente como membro da Goetia. Tirou seu amado gorro de tricô e o jogou na cama. Pegou seu earphone do bolso para tocar alguma coisa, aqueles pop-ups irritantes. Claro que tem uma atualização para o Instagram. Sim, uma atualização. Pelo amor de Deus. Ela resmungou e olhou para a barra de progresso que avançava lentamente. Senhorita? Precisamos começar logo se quiser que você esteja pronta. Sua plumagem precisa, tá bom, porra. Octávia bufou, colocando o celular em cima do chapéu. Tirou o cardigan e as botas antes de se sentar na penteadeira. Vamos acabar logo com essa merda. Naruto saiu da limusine com um olhar fulminante por cima do ombro para sua irmã sorridente. Ele passou as garras pelos pelos desalinhados em seu queixo e depois pela juba mais espessa em seu couro cabeludo, enquanto a estranha estântica do orgulho no ar a desalinhava, fazendo com que ela se soltasse do lugar onde ele a havia domado. Ele desejava ter os cabelos oscilantes e incandescentes de Belle, mas não, ele tinha palha dourada crescendo em seu couro cabeludo, numa bagunça quase impossível de controlar. Feito isso, Naruto deu um passo para o lado e estendeu a mão para o outro ocupante da limusine com um suspiro resignado. Uma das mãos de Belle agarrou a dele, outra agarrou seu pulso logo abaixo, e as outras duas se agarraram a partes da porta para que ela pudesse sair e esticar as asas. Puta merda, odeio viagens longas de carro. Ela reclamou enquanto se aconchegava ao lado dele e se espreguiçava. Mas é melhor do que a papelada que você precisa da aprovação do Lúcifer para poder aparecer aqui quando quiser, apontou Naruto com um sorriso irônico enquanto cruzava os braços. Belle parou de se espreguiçar e o encarou de soslaio. Quando e como? Há alguns anos, e clones. Claro. Isso é trapaça do caralho. É de tudo orgulho, seita 2, proverbial A. Se você não está trapaceando, você não está tentando. Naruto provocou. Belle rosnou para ele antes de parar, e seu olho tremeu. Espere um segundo, você poderia ter usado o selo da casa para nos trazer aqui se eu tivesse pedido. Sim. Naruto sorriu com desdém pela sua pequena vingança enquanto cruzava os braços atrás das costas. Ele quase se afogou com o gosto de uma fúria insondável que de repente lhe encheu os pulmões. Mesmo assim, tossiu para recuperar o fôlego e lançou um olhar fulminante para Belle pelo canto do olho. Ela teve a audácia de lhe dar um sorriso largo e piscar o olho enquanto caminhava à sua frente. Ao lado da entrada, segurando um pergaminho, estava um pequeno demônio vestido com um terno roxo mais pomposo e vaidoso que Naruto já vira. E ele já estivera na mesma sala que Lúcifer antes. Bem, para ser justo, o rei do inferno tinha bom gosto. Não era bom gosto, mas também não era tão ruim assim. Apresento-lhes agora, a insaciável, enérgica e demoníaca princesa da casa de Uzebub, a personificação da gula e da indulgência, a primeira de seu nome, a primeira de sua casa, Beelzebub.
O Imp fez uma pausa quando Bei passou por ele. Naruto arqueou uma sobrancelha para o Imp, fazendo o mesmo. Um instante se passou e nada foi dito. Bom, além disso, apresentando, porra, que droga. É melhor esse pirralho não fazer isso. O incorrigível, enigmático, glutão duque da casa Alzebub, aberração dos nascidos do inferno, o primeiro de sua espécie, o primeiro de seu nome, Naruzebub. Lucifer, eu juro pela minha vida. Naruto rosnou para o Imp por cima do ombro antes de lançar um olhar furioso para a frente. Sua cauda chicoteou bruscamente de um lado para o outro como se fosse um dos cílios das fúrias. Um forte sopro de calma encheu sua boca e seu olho se contraiu. A instrução foi acatada. Ele respirou fundo e deixou seus pelos eriçados caírem, antes de se concentrar no príncipe Goitiano e sua esposa. Nossa, eles pareciam tão felizes juntos. Que enrascada! Pensou ele, bufando baixinho. Mesmo assim, aceitou o pedido. Só esperava que aquele riquinho mimado não repetisse os mesmos padrões dos últimos que ele havia sido contratado para proteger. Senhora Beelzebub. O príncipe Stolas cumprimentou-a com a mão sobre o peito e uma reverência. Bem-vinda à nossa humilde morada. Escuta, Stolas, eu sei que já houve muitos precedentes para esse tipo de coisa, mas estou com fome, então, a menos que você possa saciar isso, vamos acabar logo com isso. Ah, sim. Essa é a Berry. Tântica como sempre. Ela cruzou um dos braços enquanto o outro segurava um pacote de salgadinhos Fizarolif Union que parecia ter se materializado. Então, onde está a criança? Ah, querida. Stolas olhou para a esposa. Ótima primeira impressão, Naruto quase se sentiu tentado a começar a trabalhar agora mesmo e encontrar o garoto. Ela já vem, Milady. Prometo, interrompeu Stella, dando um passo à frente. Puta merda, a quantidade de ira no ar ia fazer Naruto começar a ofegar. Ei, como se isso não fosse ser mal interpretado. Você sabe como os jovens podem ser quando são solicitados a fazer algo por alguém com autoridade sobre eles. Ah, sim. Sei disso muito bem. Ah, que maravilha, agora era hora de Barry começar a reclamar dele de um jeito que ele não entenderia. Ele revirou os olhos e começou a observar o terreno que inspecionaria na próxima semana. 5 minutos depois, sua mente divagou, até que se deteve em um par de olhos vermelhos, longos cabelos brancos e macios e quadris curvilíneos que ele simplesmente queria tocar. Concentre-se. Você está trabalhando. Então, ele fez isso, por mais 5 minutos. Cara, aposto que o trabalho da Lona como secretária daqueles imps é melhor do que isso. A semana que se seguiu ao aniversário de 21 anos da Lona foi, para ser franco, insuportável. O Blitzo não a deixava ir a lugar nenhum sem estar junto. Ele até tentou segui-la até o banheiro da casa deles. E essa foi só uma das tentativas, depois que ela ameaçou se castrar, o que talvez ela nem tenha feito. Talvez. Ele era persistente pra caralho. Um exemplo disso. Blitzo, eu juro que se você continuar me encarando com essas coisas, eu vou enfiar elas na sua cabeça. Lona rosnou para seu pai adotivo enquanto ele a observava através de um binóculo. Do canto da escrivaninha dela. Onde ele estava em pé. Não vou perder um minuto sequer da sua vida, Lone. Fiz essa promessa quando te adotei, há tantos anos. Eu tinha 17 anos. Caramba! Faltavam literalmente meses para eu completar 18. Lona rosnou. Se ele não estivesse obcecado em persegui-la a cada segundo de cada dia, ela conseguiria um emprego na Devil Dash e começaria a juntar dinheiro para sair de casa. Eu sei, mas você teve sorte. Blitzo sorriu e abaixou os binóculos. A porta se abriu com um clique, e Lona rosnou quando seu pai adotivo se jogou nela com outro abraço forçado. Em particular, talvez fosse uma coisa, mas agora eles tinham testemunhas. Eu te vi naquele lugar e simplesmente soube. Você era a pessoa certa para mim, minha doce Lona Toone Moome. Que vida abusiva dela. Por que Morningstar não a libertou do sofrimento em vez de lhe dar uma carona de volta para cá? Droga, ela teria preferido voltar para Gula com Naruto.
Seria porque ela já era quase adulta e, portanto, não precisava de muita, ou nenhuma, das suas inexistentes habilidades parentais, senhor? Perguntou Fatih secamente enquanto ele e Millie entravam com o pedido do almoço. Blitzo engasgou e se atirou sobre o baixinho gordo. A sacola que ele segurava foi jogada para o alto e Millie a agarrou antes de se afastar, junto com a comida, da linha de fogo. Você não tem moral nenhuma aqui, seu merdinha. Blitzo sibilou enquanto tentava estrangular sua única funcionária irritante. Millie, pelo menos, era competente o suficiente para compensar seus traços irritantes. Exemplo disso. Ela deu a Loona seu sanduíche Razorback do Ravdo e batatas fritas para que ela pudesse curtir o show. E foi o que ela fez por uns 3 minutos enquanto comia seu sanduíche. Então o seu celular vibrou. Ah, graças a Deus, a atualização do Instagram, Vostagram. Loona examinou o aplicativo atualizado com o lábio torcido. Ela lançou um olhar fulminante para o fraco cheiro de pecadora que escapava do celular e rosnou quando o anúncio hipnótico terminou. Você só pode estar brincando comigo. Ela digitou suas informações de login e assobiou para chamar a atenção dos imps. E aí, seus idiotas? A você que comprou o Instagram. Pai, droga. O quê? Millie e Moshiri, que chutaram o chefe contra a parede para se libertarem, sacaram seus celulares. Blitzo, assim que se levantou, se sacudiu e pegou o próprio celular. Puta merda, isso significa que eu vou ter que entrar de novo para ter certeza de que aquele idiota do Cinder não mexeu nas minhas coisas. Lá se foi meu dia, Blitzo rosnou e foi pisando duro até seu escritório. Ele parou na porta e se virou para olhar para Loona. Seus olhos alternavam entre ela e o celular antes de ele ranger os dentes e apontar para os 2 idiotas casados. Vocês dois. Certifiquem-se de que a Loona não seja sequestrada por aquele babaca de novo. Pela última vez, Blitzo, eu não fui sequestrada. A gente ficou bêbado e dormiu na casa de um amigo dele, disse Loona, bufando. Ela ignorou o calor que se acumulava em suas orelhas ao se lembrar daquela manhã e de como acordou. Em vez disso, concentrou-se na amiga que era a própria princesa profana do inferno. Porque isso não foi mencionado numa tentativa de dissuadi-lo dessa aparente vingança que ele tinha contra o raposa demoníaca? Bem, Loona tinha 90% de certeza de que Blitzo não se importaria com quem Naruto era parente, ele só o queria morto por algum motivo. Talvez tivesse algo a ver com a visão bizarra de Morningstar sobre o funcionamento do tempo aqui. Na cidade do pentagrama. Onde todos aqueles malditos aberrações vivem. Blitz, a maioria desses esquisitos não faz parte da nossa clientela. Perguntou Millie, aparentemente já tendo terminado de atualizar seu Tagram do Sinsfuk, Vox. Loona vai levar uma eternidade para entender tudo isso. Não venha com essa sua lógica de aliada feminina para cima disso, Millie. Blitz rosnou. Ele levou 2 dedos aos olhos, depois os direcionou para os 2, em seguida para Loona, antes de levantar o dedo do meio e desaparecer em seu escritório. As orelhas de Loona se moveram para trás quando a porta bateu. Ela revirou os olhos para os outros imps e os encarou com raiva. Ah, Loona, eu não dou a mínima para o que você e seu amiguinho peludo fazem. Millie bufou e começou a mexer na sua sacola da Raveldes. Ela riu baixinho ao tirar um pequeno balde de macarrões fritos. Um olhar rápido para o gorducho mostrou que ele a encarava enquanto mastigava o peraí, cheira, sanduíche de salada de ovo que ele tinha pedido. Com maionese extra. Típico do gorducho. Com um resmungo, Loona recostou-se na cadeira e esticou as pernas para poder saborear seu milkshake de baunilha enquanto conferia as atualizações do seu aplicativo favorito. O layout estava totalmente diferente. Que saco, como ela ia encontrar tudo? Espera aí. Blitzo não estava pairando sobre ela. Ela finalmente poderia procurar por um certo Foxfiend e investigá-lo. Claro, Loona conversou com ele e até transou com ele, mas antes que qualquer outra coisa acontecesse, se acontecesse, e poderia acontecer, ela pegou o número dele antes de Morningstar a deixar lá. Não, o rabo dela não ficou abanando o tempo todo. Dane-se, ela queria ter uma ideia do que a esperava. Naruzebub, ok, uau.
Posts populares? Algo sobre as roupas dele num concurso de palhaços do Mamo há alguns anos. Espera aí. Ele não tem uma conta? Sério mesmo, cara? Ah, tá bom, vou pesquisar pela hashtag. Uau! São muitos posts de cosplay, o que faz muito mais sentido agora, em retrospectiva. Olá, esses são alguns. Lona sentiu as orelhas queimarem e se ajeitou na cadeira antes de fechar o post. Uau, ela não esperava ver Fei em Naruzebu hoje. Estranho que a cosplayer tenha optado por Maria Chiquinhas, no entanto. É um visual característico. Certo, de volta à busca. Cosplay. Post de desejo. Cosplay. Inveja de incel. Cosplay. A parada do orgulho do Bey ou extravaganza. Do ano passado. Espera aí, é ele mesmo. Lona reconheceria aquela mancha de pelo creme no peito dele em qualquer lugar, de ressaca ou não. Aliás, Naruto aparentemente era um aliado hétero, a julgar pela bandana e cinto que ele usava no pescoço e pela calça jeans. Pelo menos ela não estava de ressaca a ponto de gravar essa imagem na mente. A realidade era apenas vaga, sem a enorme mancha de pelo creme que ele tinha no peitoral esquerdo. Mastigando um pouco o canudo, Lona abriu a postagem e assistiu à entrevista. Senhor Uzebub. Lord Uzebub. Outros repórteres gritaram pelo Raposa Demoníaca enquanto ele passava por eles em direção ao cartaz. Seu sorriso bobo e adorável estava estampado no rosto e seus grandes olhos azuis estavam fixos no rosto do cinegrafista, em vez da câmera. Ei, você é ponto. Sten, certo? Recebi sua carta. Caramba, ele sempre ficava tão animado ao conhecer pessoas, não é? Vê, você me pegou, eu só, uau, ok. Naruzebu, senhor. Pode, não precisa me chamar assim. Aqui, eu sou o Naruto, ignore-os. Ele estendeu a mão e gesticulou para a multidão de demônios parecidos com abutres que disputavam sua atenção. O cinegrafista apertou sua mão, fazendo sorrir. Viu? Sou igual a vocês. Bem, não exatamente, obviamente. Ele puxou a bandana com uma risada e cruzou os braços. Lona talvez tenha engolido um gole grande demais do seu milkshake ao mesmo tempo em que o cinegrafista fez um barulho alto de gole. Mas ela desafiou qualquer um a provar isso, antes de se apoiar no calcanhar. Então, você queria uma citação para a página da sua cidade, certo? Ponto. Sim, climaxa. Eu não esperava que você realmente viesse. Claro que eu viria. Você já recebeu minha resposta, né? Eu não quebro minha palavra. Isso nem é coisa de casa, é coisa minha. Naruto assentiu firmemente uma vez antes de sorrir e levar as mãos à sua cintura fina e definida. Droga, Lona estava tão perto de ter as pernas em volta daquela cintura. Então, que tipo de citação você quer? Lona sibilou quando o vídeo terminou e a tela cortou para diferentes fotos da raposa demoníaca com vários participantes do desfile. Que bela visão, meu Deus, a última foto tinha a própria Beelzebub. Caramba, ela é gata, mas o jeito que ela estava agarrada no pescoço do Naruto, seu peito apertou quanto mais ela olhava para os rostos sorridentes deles. Ela rosnou e deslizou o dedo para fora da história. Fechou o aplicativo e fez uma busca rápida. A casa de Uzebub sempre trazia resultados interessantes. Alguns eram mais pseudo-históricos, como a página que afirmava que ela existia desde que as primeiras brasas do inferno se acenderam. Ou mais polarizadores, como os vídeos caça-cliques feitos por aspirantes a influenciadores. Causa da revolta dos cães infernais 1300 LF finalmente revelada, é um título completamente ridículo. Lá vamos nós, sobre nós, na página inicial da casa de Uzebub. É tão estranho que isso não seja o primeiro resultado. Ok, isso é ponto. Muitas maneiras de alguém se autodenominar uma orgulhosa festeira idiota. Lona ainda estava rolando a página, sério. Naruzebub, o membro mais recente da casa de Uzebub, que descobriu Foxfiend há milênios, não pôde ser contatado para mais comentários. Tentativas foram feitas e o editor desistiu após a 16ª tentativa resultar em uma bola de fedor na virilha. Vai se foder, Naruto.
Lona franziu a testa, percebendo quão inútil aquilo era, além de confirmar o quão reservado Fox Fiente era. Considerando essa tentativa como um fracasso, ela voltou para Shinzui. Voxtagram. Ela limpou a busca e decidiu apenas rolar a tela para ver as novas postagens. Legal, um dos artistas que ela seguia atualizou, o quê? Lona pode curtir o que quiser. Vai se foder, que legal. A Gotch 2003 sempre postava umas artes bem interessantes. Aquilo não era arte. Lona lutava para impedir que suas garras apertassem o celular com muita força. Meus pais problemáticos detestam minha privacidade. Prova disso. Conheçam meu guarda-costas. Bem, Lona não deveria se surpreender com isso. Ele era de uma casa prestigiosa na hierarquia do inferno, então é claro que seu primeiro cliente seria alguém influente. E ele estava usando algo funcional. Ainda parecia útil por talvez um minuto, considerando o quão magro ele era, mas levando em conta o olhar azedo do adolescente atrás do qual ele sorria, talvez isso realmente ajudasse. Ele optou por uma camisa de manga comprida Lona curtiu esta publicação. Espera, caramba! Ela realmente curtiu a publicação. Bom, agora vai ficar no feed dela para sempre, então ela pode muito bem dar uma olhada nos comentários. Não acredito. Essa era a menininha de quem Stolas tinha falado para Blitzu. Ela era praticamente da idade da Lona. Meu Deus, não me admira que Blitzu coma, pensou ela com um resmungo ao ler o comentário constrangedor que Stolas havia deixado. Eles são parecidos o suficiente para ele achar que está se ferrando. Que porra é essa, seu idiota? Parece que Blitzu também viu a publicação. A porta do escritório de Blitzu foi aberta com um chute e Lona desviou o olhar da foto. Blitzu estava quieto e parecia pronto para estragar o dia de alguém. Moshi. Millie. Vão preparar a van. Blitzu ordenou enquanto caminhava calmamente em direção a ela. Lona sentiu suas orelhas se abaixarem e estreitou os olhos. O que ele estava tramando? Temos um emprego, senhor. Perguntou o gordo. Não por muito tempo, se vocês não calarem a boca e fizerem o que eu mando. Esse chiado certamente acendeu a chama em todos eles. Seus almoços, ainda em andamento, foram jogados de lado enquanto saíam correndo pela porta. Lona manteve os olhos em Blitzu enquanto ele continuava a se aproximar dela. Lunático, me dê o livro de abominação. Por que ele faria isso? Que se dane. Lona se levantou e mostrou os dentes. Ela tinha a responsabilidade de proteger o Grimório e não ia deixar que ele estragasse tudo só porque não gostava de um cara bonito que ela conheceu. Que tal se eu simplesmente não fizer isso e você voltar para o seu escritório? Lona Blitzu. Uau! Ele nunca usava o sobrenome que constava nos documentos de adoção dela. Ela tinha a impressão de que era um nome morto. Olhos amarelo claros brilhantes se estreitaram para ela enquanto ele estendia a mão. Me dê o livro. Lona admitiria apenas uma vez que a ordem calma e sem palavrões dele fazia suas orelhas se abaixarem e seu rabo se enrolar. Isso pode ter contribuído para sua hesitação, assim como o pequeno detalhe de que um cão infernal deveria obedecer aos membros da casa a qual pertencia. Lona, mais ou menos, nunca se viu em uma posição em que precisasse obedecer. Até hoje. Ainda assim, ela hesitou. O instinto de obedecer guerreava com o pensamento racional que previa as consequências daquele ato suicida. Lona, me dá esse maldito livro antes que eu pegue seu celular e jogue no rio Plegeton. Ameaças repletas de palavrões, então ela pode ignorar aquela ordem estúpida anterior. Para com isso, Blitzu. Lona cruzou os braços com um rosnado. Sua cauda permaneceu ereta e seus olhos brilharam. Você está irritado porque um cara com quem eu saí uma vez trabalha para o seu ficante agora. Ele te sequestrou, Lona. Depois de me agredir e sujar nosso tapete de sangue. Você pulou em cima dele e ele reagiu como qualquer pessoa com um mínimo de inteligência reagiria. Eu fui com ele por vontade própria. Era meu aniversário, seu idiota. Você mesmo disse. Seu olhar carrancudo se transformou em um sorriso debochado.
Eu podia fazer o que quisesse, contanto que me divertisse. Isso não significa que você pode sair por aí trançando com um cara qualquer na cidade Pentagrama. Ah, porque só você tem permissão para fazer isso. Eu nunca me odiei o suficiente para fazer isso com um maldito pecador. Blitzo cuspiu as palavras. Ele não é um pecador, seu idiota. Lona rosnou, com os pelos da nuca eriçados. Tudo bem. Acho que vamos fazer isso do jeito difícil. Boa sorte tentando me impedir quando você estiver trancado no escritório. Blitzo correu para a porta. Espera, ele pegou as chaves. Ah, aquele merdinha é melhor pensar 2 vezes antes de agir. Lona rosnou e saltou por cima da mesa. 1 passo, 2, droga, estava fechada. Já trancou? Não, ela podia ouvi-lo mexendo nas chaves. Deu a volta no cômodo uma vez para ganhar impulso e empurrou a porta com o ombro. O impacto a jogou, e Blitzo, contra a parede do outro lado. Droga. Blitzo esfregou a cabeça e a encarou com raiva. Droga, lunática, isso vai sair do seu salário. Vai se foder. Você tá mesmo querendo atirar num cara que você nunca viu na vida só porque a gente talvez tenha trançado. Eles não trançaram, mas o Lona não ia dar ao Blitzo a satisfação de saber disso. Lona, como é que eu te conto isso? Ele bateu no queixo e depois franziu a testa. Esse é o meu maldito trabalho, sua vadia. Falando nisso, ele se jogou pela janela a poucos metros à esquerda. Lona ficou olhando fixamente até ouvir a voz dele novamente. Ah, droga. Tem cacos de vidro nos meus olhos. Arg, merda. Mox, Mills, quem estiver dirigindo, acelera. Dirige, dirige, dirige. Os pneus cantaram quando a van da IMP saiu cantando o pneu do estacionamento. Muito bem, então. Blitzo quer jogar assim. Lona resmungou baixinho e voltou para o escritório para pegar o celular. Ela apertou alguns botões antes de levá-lo ao ouvido. A voz alegre e animada que a cumprimentou do outro lado da linha trouxe um pequeno sorriso ao seu rosto. Ei, então, você disse que eu podia pedir um favor quando quisesse, né? Quão literal foi isso? Legal, então eu preciso de um favor. Lona se jogou na cadeira. Pegou o seu milkshake de baunilha, felizmente sem derramar, e tomou um gole. Droga, não é suficiente. Virou o copo de lado. Precisava ir tomar um café logo. Não, eu não sou, mas meu pai poderia ser. E, algo assim. Espera aí. Ela tirou um maço de cigarros da gaveta, colocou um na boca e pegou o isqueiro. Quando acendeu, deu uma tragada e suspirou. Desculpe, eu precisava acender um cigarro, sim, estou fumando agora. Ah, ótimo. Droga, ela estava sóbria demais para isso. Sim, eu me lembro do que você disse. E que diabos isso faz algum sentido? O inferno está alinhado com a terra, certo? Sim, meu pai. Só, veja bem, você já ouviu falar da IMP? Claro, ele te contou. Seus olhos se arregalaram e suas orelhas se ergueram quando ela se endireitou na cadeira. Droga. Ela ficou confortável demais. Ponto. Tenho quase certeza de que temos essas licenças em algum lugar. Porra. Ela acabou de estragar toda a operação. Lona se agitou em volta da mesa por um instante antes que a pessoa do outro lado da linha dissesse algo e ela relaxasse novamente. Ah, bem, a maioria dos alvos eram uns completos idiotas. Quer dizer, eles estariam aqui de qualquer jeito, né? Um deles era um moleque totalmente babaca. Dedurou um serial killer, mas não fez nada para ajudar a vítima. Acho que ele assistiu a tudo. Sem nenhum remorso, eu sei, os humanos são perturbados. Droga, mês passado matamos uma canibal satanista polígama a pedido de um cliente. Lona sentou-se novamente e deu outra tragada. Eu sei, né? É só escolher uma, não? Olha só, aparentemente a família inteira era tão ferrada assim, ponto. E, a polícia humana apareceu e invadiu o lugar. Nenhum sobrevivente. E, aquele mundo é totalmente fodido, na minha humilde opinião. Ah, droga, é mesmo, o favor que eu precisava? Meu pai vai dirigir até lá para filmar o Naruto, então. Lona afastou o telefone da orelha ao ouvir o alto o quê?
Que veio de dentro. Talvez ela devesse ter começado por aí. Ou simplesmente mandado uma mensagem. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.